E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi movimentadíssimo. Parece que os petistas perderam a vergonha na cara. Depois da demissão da assessora Daniele Franco por postagem nas redes sociais, ontem foi a vez do presidente da EBC cair. Compartilhou algumas coisinhas e fez alguns comentários grotescos, e sua situação no governo ficou insustentável. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre o consórcio e mais alguns probleminhas que o Dilma vem enfrentando no segundo tema, mas quero abrir o vídeo hoje comentando sobre Bolsonaro, sobre uma decisão aí da PGR, quero falar sobre o nosso judiciário, falar um pouquinho de Ministério Público e falar sobre o judiciário no que diz respeito à agenda. Parece que o Lula anda meio preocupado com algumas discussões porque tá respingando nele. E não é só que tá respingando nele, parece que a sociedade não tá muito contente e ele vem perdendo aprovação. Mas enfim, a gente vai falar da questão ligada à comunicação, falar da queda do presidente da EBC, mais um pouco do consórcio, falar sobre lobby, regulamentações, imposições, patrocínios. Tem umas coisinhas interessantes pra gente comentar hoje, inclusive um vídeo do William Vac, rapaz, que a turma resgatou no passado, que ele tá falando as coisas da Globo. Depois quero falar com vocês sobre CP das ONGs. Saíram algumas notas no dia de ontem que eu acho que a direita como um todo devia prestar atenção, porque, pelo que consta, o governo está muito preocupado com a extensão aí, né? Mais 57 dias de funcionamento. Depois espero dar tempo de falar sobre reforma tributária e algumas coisinhas ligadas à agenda econômica. E no fim, se der tempo, mas acho que não vai dar, tem mais notícias diversas do Brasil do Dilma. Aquele Brasil que deu errado, mas vamos lá. Gente, no dia de ontem, o Estadão nos informou que a PGR pediu que a Polícia Federal investigue 17 milhões em Pix a Bolsonaro. Beleza. A gente comentou esta semana, acho que deve ter 2, 3 dias, uma matéria do Globo, que foi escrita pelo Lauro Jardim, onde ele comentava o seguinte: caso Flávio Dino seja nomeado para a Suprema Corte Brasileira, existe um intocável no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E quem é? O diretor-geral da Polícia Federal, que, segundo o Lauro Jardim do Globo, é do Lula. Ninguém mexe nele. Enfim, PGR vai pedir para PF dar um bizu na questão do Pix. Aí veja, segundo a PGR, o setor de coordenação de inquéritos nos tribunais superiores da PF, que cuida de investigações sobre autoridades, deve analisar se há conexão entre as doações e a investigação das milícias digitais. Bolsonaro é dos investigados no caso. Abre aspas, por um trecho do parecer da Procuradoria. Mostra-se relevante o encaminhamento da representação à PF para apurar se as informações prestadas nessa apresentação efetivamente possuem conexão com o objeto destes autos. Em especial, se as transações atípicas noticiadas pelo COAF a mencionada CPMI foram realizadas por doadores envolvidos na organização criminosa investigada nestes autos. E aí vejam só. Eu não sei quais são essas doações em específicos. São algumas. Mas olha as palavras-chave que aparecem neste parecer. COAF, mencionadas a CPMI, transações atípicas. Transações atípicas, COAF, mencionada a CPMI. Dá uma olhada aí, PF. Vê se tem alguma coisa errada nestas doações. Não sei se são essas, mas juntando esses três termos, transações atípicas, COAF, mencionada a CPMI, o próprio Estadão comentou em 6 de agosto de 2023 sobre o seguinte: CPMI do dia 8, COAF, vê movimentação suspeita em pequenas doações de Pix para Bolsonaro. Seriam doações atípicas? O que é que a nota dizia? O COAF destacou uma amostra de 16 pessoas que fizeram Pix para Bolsonaro com valores pequenos de 1 centavo até R$2 em transferências apontadas como atípicas e que agora serão investigadas por integrantes da CPMI. 16 pessoas com transferências de 1 até R$2, consideradas pelo COAF como atípicas. E isso era o grande caso para a CPMI investigar?
Afinal, qual a relação desses PICs com a CPMI? Isso daqui é um recorte do Atlas de agosto, página 202. E tá lá. Eu realmente queria saber se o aparato estatal, que eu acho que tem muita coisa acontecendo no Brasil, acho que segurança pública, acho que os órgãos de segurança tem muita coisa para resolver. Eu quero crer que não são essas 16 transações atípicas aqui, porque vê, se o cara que doou R$ 1, R$ 1, R$ 2, olha, bicho, é difícil, é difícil. Mas vamos lá que tem coisas mais preocupantes nesse país. E eu quero comentar sobre esse caso para falar sobre outro. Eu quero trazer esse caso aqui primeiro, porque esse caso ele já teve um desdobramento no que diz respeito a uma possível punição ao desembargador destacado. E eu quero mostrar para vocês uma notícia que saiu ontem de um juiz que ganhou os holofotes no Brasil no mês de maio. Mas vamos lá. Chefe de uma facção na Bahia fugiu horas depois do desembargador mandá-lo para casa. Essa nota, ela faz um resumo, mas não está tão bom quanto um editorial que saiu hoje no Estadão, a gente vai comentar. E diz que ele desapareceu horas depois de deixar a prisão por decisão do desembargador Luiz Fernando Lima, do TJ da Bahia, que concedeu direito à prisão domiciliar para Dadá cuidar do filho, rapaz. Filho autista. Vai lá, cuida do teu menino. Aí vamos dar uma olhada. O Estadão soltou esse editorial hoje. Plantão judiciário a favor do mal. Não vou nem falar de como tá a manchete. Vou falar só do mal. A favor do mal. Que eu acho que é um pouco mais leve. Na terça-feira passada, o CNJ afastou um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia que serviu do plantão judiciário de um domingo para conceder uma prisão domiciliar a um dos líderes e fundadores da maior facção do Estado, chamada Bonde do Maluco. O cara foi condenado por números absurdos. Inúmeros. Só dá uma pausa ali, tu consegue ler. A letra tá também adequado. Aí veja. Ele estava num presídio de segurança máxima. Foi solto. À madrugada. A história é um escândalo. No sábado à noite, dia 30 de setembro, a defesa de Dadá pediu a concessão do regime domiciliar, alegando que ele tinha coitado do filho dele, rapaz. Tava sozinho. Horas depois, horas, não é dias, horas. Na madrugada de domingo, o desembargador Luiz Fernando Lima considerou adequado e justificado o pedido e concedeu a prisão domiciliar a Dadá em razão do filho ser completamente dependente da figura paterna. A decisão do desembargador plantonista foi revogada horas depois. Era um evidente absurdo, mas nosso Dadá já havia sido liberado e não foi mais encontrado. Como era óbvio, Dadá não está cuidando do filho. Está foragido da justiça. O uso do plantão do judiciário para soltar um réu condenado representa um escárnio com a sociedade, com o direito e com o próprio sistema de justiça. Isso aqui não é a primeira vez que acontece, né? Tivemos um caso muito preocupante anos atrás, de um cara lá, alguma coisa do rap, vou nem falar o nome completo, mas voltando, a imagem de todo o judiciário fica maculada, e fica mesmo, porque a preocupação fala, esse é o poder judiciário, esse tira o todo pela parte, isso é normal, não dá pra criticar as pessoas por agirem assim. Quando a sociedade vê um desembargador atuando na prática em favor de um integrante de uma organização do mal. Aí o Estadão vai para os finalmente para falar o seguinte: fez bem em agir prontamente o CNJ, mas não basta afastar o magistrado. Não é só afastar. É preciso concluir o processo administrativo, aplicando de forma rigorosa as penalidades e as demais consequências previstas na lei. E depois fala também sobre rever as regras no judiciário, esse tipo de decisão monocrática no plantão. Mas no plantão, gente, tem algo muito estranho acontecendo nesse país. E aí depois fala o seguinte: o resultado do procedimento administrativo no CNJ não pode ser apenas, como ocorre muitas vezes, a aposentadoria compulsória com salário integral. Isso é premium, não pena. E muitas vezes no Brasil, quando algum membro do nosso poder judiciário, principalmente cargos de renome, juiz, promotores,
Quando eles são punidos, muitas vezes a punição é: você será aposentado com o seu salário integral. Você vai ganhar tudo que você ganha sem precisar trabalhar. O que é meio chato, né, quando isso acontece. E por que eu quis trazer essa notícia para comentar sobre outro caso que eu falei para vocês do juiz lá que ganhou os holofotes no mês de maio? A Mônica Bergamo, nossa petista do coração, que escreve na Folha de São Paulo, nos informa que o juiz Apio admite conduta imprópria e desiste da vara da Lava Jato em acordo para permanecer na magistratura. Vocês lembram do caso do Apio? Vocês lembram da denúncia do Apio? Vocês lembram que, inclusive, a denúncia foi feita após ele conceder uma entrevista para a Globo News, onde ele falava sobre a senha de acesso dele, que era L-U-L, Lu, só faltou o A, né, para ser Lula 22. Lembram desse caso? O juiz Eduardo Apio fez um acordo com o CNJ, o mesmo CNJ que o Estadão está pedindo que puna o desembargador, em que admitiu que teve uma conduta imprópria quando estava no comando da 13ª Vara de Curitiba. Ele cedeu Moro na condução. A polêmica foi porque... E a nota vai comentar sobre isso. O magistrado também concordou em desistir de voltar para a vara e assim se inscrever em editorial para ser transferido para outro local. Apio foi afastado da 13ª Vara pelo TRF4 depois de uma denúncia de que ele telefonou para o filho de um desembargador do tribunal fingindo ser outra pessoa, passando trote. O juiz passou então a responder a um processo administrativo. Inicialmente, os desembargadores do TRF4 queriam que Apio admitisse que ele fez o telefonema e que fosse removido da vara de forma compulsória. A gente tá te chutando daqui. Aí fizeram um acordo. No acordo, o juiz apenas admitiu que teve conduta imprópria, sem especificar se ligou ou não para o filho do desembargador. Abre aspas. Não reconheci culpa no caso, afirma o ministro. O que seria uma conduta imprópria neste caso, então? O que foi que ele... Se ele não ligou, se ele não assumiu que ele ligou, qual foi a conduta imprópria? Eu fico me perguntando. Quem defende o Apio, inclusive, é um grande jurista. Realmente é um grande jurista, não tô sendo irônico. Eu discordo dos caminhos e da direção que ele resolveu dar ao seu conhecimento. Mas é um cara que, sem sombra de dúvida, tem muito conhecimento. Amigo lá, inclusive, do Reinaldo Azevedo. Vai estar naquele evento de discussão da Lava Jato. Quem tiver memórias deve saber quem é. E é quem tá defendendo é o Apio, né? Ele também não será removido compulsoriamente. Ele vai sair pela porta da frente. Ele vai apresentar um pedido voluntário de transferência e se inscreverá em um edital para que ela ocorra. Aí, diante dessa nota, refletindo sobre a nota anterior, será que o desembargador da Bahia vai sofrer a punição rigorosa que a lei determina? Ou será que, no máximo, vai ser mais um que vai se aposentar com uma aposentadoria integral? Será que isso daqui também não macula, muitas vezes, a opinião de alguns setores, né, de algumas pessoas perante a sociedade? Será que não falta pela parte da própria imprensa um pouco mais direta, mais clara no que está comentando? A Mônica Bergamo é petista, né? Então a gente sabe que o papel dela é passar um paninho. E aí, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse caso, pormenores, inclusive informações extras da época, um print que rolou nas redes sociais, que foi postado por um rapaz que tem fotos com o Dilma, inclusive o Dilma foi passar sua primeira noite livre na casa dele, tem notícias disso na época de 2019, tem tantas outras coisas, tá no Atlas de maio, a partir da página 260, né? Tema, o Judiciário Brasileiro, confusão na Lava Jato. Deixa aí de sugestão. Mas vamos continuar. Segurança Pública também. Os guarda-chuvas que a gente comentou nos últimos dias, aqueles 21 que sumiram, que era a turma do Exército, então, foram oferecidos à turma do CV, conhece o CV, né? Essa sigla, por até R$180 mil cada um. O Exército do Dilma precisa esclarecer o que é que está acontecendo neste país. Cada guarda-chuva desse pesa em média quase 5 quilos, consegue derrubar helicóptero, aviões sem blindagem e atingir alvos a uma distância de até
2 quilômetrozinhos. Besteira, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Imagine se isso daqui tivesse ocorrido sob a gestão de Bolsonaro. Mas como é do Lula, não ganha holofote, não ganha destaque. A Rede Globo nem comenta. Esquece a Rede Globo. Aí, o que eu comentei para vocês, pra gente começar agora a encaminhar para a queda do presidente da EBC. Planalto vê desgaste para Lula com pauta de costumes na Suprema Corte e age para tentar mudar a agenda. Uai, o Lula, ele tem capacidade de influenciar no poder judiciário? Não é possível. Onde está a independência entre os poderes? É o primeiro questionamento a ser feito. O governo defende que a Corte se concentre em assuntos econômicos e observa com preocupação o avanço do Senado de propostas que limitam poderes da Corte. Mas não se preocupa não, que isso dificilmente vai avançar. O Lira vai segurar tudo. Só que veja que engraçado. Ministros de Lula, ouvidos pelo Globo, identificaram queda de popularidade de Lula nos estados após a Corte pautar temas relacionados a costumes. Esses auxiliares citam que uma parcela da população vê influência da gestão petista quando a Corte trata desta agenda. Óbvio, mas isso é óbvio. Quem em sã consciência acha que não tem nenhum tipo de relação? Porque o que as pessoas olham no final do dia é o passamento de uma ala. As pessoas olham e falam, pô, a maior parte das pessoas que estão lá são pessoas de esquerda, simpáticas ao Lula. E o Lula tá batendo palmas. Você vê os seus ministros aparecendo, dando entrevistas, falando, é isso aí, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Você vê o Randolph Rodrigues falando, ó, se aprovar marco temporal, a gente vai derrubar. Vai declarar inconstitucional, a gente vai judicializar. Então, como é que você não atribui? Só que, qual é o grande ponto aqui? Olha o que eu venho comentando com vocês. O que a gente vem discutindo. Há meses, o governo Lula, ele tem diante de si uma questão insolúvel. Ele tem 2 perfis em sua base. Na verdade, 3. O Lula tem a esquerda e a população que não tem lado que o apoia. E qual é o terceiro grupo, né? É porque a esquerda se divide em 2 alas. Você tem 2 alas na esquerda e o povo apolítico que vota, que abraça o lulismo. E quando você olha para a esquerda, você tem uma ala que acho que está até mais próxima da população, aquela ala mais esquerda raiz, etc., que está preocupado com essa agenda econômica, tipo retornar o financiamento para sindicatos, todas aquelas pautas antigas da turma da esquerda para obter o poder lá naquele caminho, né? Poder voltar a ter o imposto sindical, para voltar a ter manifestação da CUT, etc., tudo mais. A turma tá falando, ó, temos que focar nisso daqui, Lula, tá ruim. E você tem aquela outra ala progressista, ala do Felipe Neto, da Marina Silva, do Silvio Almeida, do Flávio Dino e de tantos outros, que querem porque querem avançar com essa agenda de costumes. Só que essa agenda woke identitária, ela não tem muita aceitação na sociedade. E aí? Se o Lula não abraça, ele vai ser criticado pelos progressistas. Se o Lula abraça, ele vai ser criticado pela esquerda raiz, os comunas, raiz, os marxistas. E agora? Para qual lado ele vai? Então, o problema é insolúvel. É insolúvel. Mas existe um pacto na esquerda de não agressão. Eles vão continuar apoiando o Lula enquanto o Lula for o candidato deles. Mas passou o Lula? Ih, rapaz, esquece. Vai dar confusão. E na opinião também do Planalto, ao entrar em temas que dividem a sociedade, o governo entende que a Corte não contribui para a pacificação do país, porque vê a base bolsonarista se mobilizar para se contrapor às decisões tomadas pela Corte. Uai, tem que ficar de braços cruzados? Toma uma decisão que vai contrária aos valores de um lado, aí esse lado tem que ficar de braços cruzados. Então, a culpa é de quem está pedindo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A culpa é da direita, sempre. E aí, sobre essa questão o governo está preocupado, né, com algumas agendas que contenham o poder judiciário. Gente, não vai rolar nada. Podem ter essa certeza. Tá ali, ó. Planalto e Judiciário contam com Arthur Lira e vem o Pacheco isolado nas pautas ante a Suprema Corte. Aí tá ali. A cúpula da Corte, integrantes do Planalto, apostam num freio na ofensiva contra o Tribunal no Congresso.
A avaliação predominante entre os articuladores políticos do governo e uma ala dos ministros é de que Pacheco vai acabar isolado. Isso porque o Lira indicou que não deve levar adiante as pautas que alterem o funcionamento da corte. E vai ser isso daí mesmo. Mas não tem o que questionar. Pode botar fé que o Lira vai garantir a medalha de ouro pro Lula. Até porque o Lira já tá pensando em 2025. O Lira tá indo agora pro seu último ano de presidente da Câmara. Não pode se reeleger. Ele vai querer virar um deputado do baixo clero? Depois de todo o poder que ele obteve ao longo dos últimos anos? Óbvio que não, né? O Lira já tá se cacifando para ser ministro do Lula. Pode anotar. Lirinha, ministro do Lula. Mas vamos lá. Ontem teve ainda a questão da CPMI, votaram o relatório, etc. Tudo mais, obviamente que é votando, não tenho o que falar. E aí, na saída da CPMI, teve uma confusão. E olha que bacana. Eu não sei se vocês vão lembrar. Ano passado, quando Elon Musk comprou o Twitter, que agora virou X, eu já ia comentar com vocês quando foi anunciado que seria implementado o programa Notas da Comunidade. Eu falava, gente, isso aqui vai ser muito interessante. Na hora que isso aqui começar, esse tipo de coisa não é do dia pra noite, né? Você vê a coisa foi indo, mas a partir de março, abril, foi um recurso que você começou a ver por todos os lados no Brasil. E é muito importante porque acabou com o monopólio das agências de fact-checking. Quem nunca viu, inclusive, a própria Rede Globo tomando uma checada, uma verificada nas redes sociais. E essas verificadas são importantes. Você vai ver aqui agora, ó. O Metrópolis posta um vídeo com o seguinte título, de texto. Confusão no Senado tem agressão e acusação de apoio ao Grupo H. Parlamentares comemoravam a aprovação do relatório da CPMI do dia 8 quando a confusão começou. A senadora Soraya Tronic disse que foi agredida. E tá lá o vídeo, a confusão. E aí tomou uma checagem, que tá ali, ó. Um vídeo do momento do ocorrido mostra que a Soraya, ela não foi agredida. Pelo menos, não propositalmente. O vídeo mostra que o senador Rogério Correia, que é do PT, dá um tapa na mão de um homem que segurava um celular. O celular em questão acabou caindo na Soraya. Foi isso que aconteceu. E tem um link pro vídeo. Após receber uma checagem, aí o Metrópolis, né, postou a nota. Deputado do PT bateu em celular que caiu na cabeça de senadora. Vídeo revela que foi um deputado do PT quem provocou queda de celular na cabeça da senadora governista Soraya Tronic. Bacana falar que ela é governista, né? Bacana ver a Soraya, lulista. Se elegeu, né? Uhul, Bolsonaro, PSL 17. E agora tá aí, no colo do Lula. Mas beleza. Esse vídeo eu mando pra vocês no Telegram. Vocês podem dar um bisu. Aí veja. Falando de grupo pagar, etc, tudo mais, o que está acontecendo lá fora. Nas redes, parlamentares de esquerda ampliam críticas a Israel e se descolam do tom de Lula sobre o conflito. Olha só, né? Quem poderia imaginar que a esquerda segue esse caminho? Com isso em mente, antes de falar sobre o Hélio Doyle, que caiu, mais uma queda ao presidente da EBC, vejam que nota do José Casado na Veja. Esse é o nosso consórcio. PT cai em armadilha da extrema-direita no debate sobre o conflito. E qual foi a armadilha? Diz respeito a uma nota do PT e alguns comentários diante de uma confusão que teve no hospital. Vocês devem ter visto isso. Aí fala o seguinte. Em meio à massa de desinformação, já seria temerário atribuir-se a qualquer lado a culpa pela tragédia. Mas não. Sem evidências sobre a origem, né? Estando a 10.300 km de distância, é no mínimo imprudência. A direção do PT, aparentemente, resolveu cair na armadilha de um embate estridente com frações da extrema-direita. Então, a culpa do PT defender o Grupo H é porque é culpa de Bolsonaro. A culpa é de... No final do dia, a culpa é de Bolsonaro. Isso eu tenho que saber. No Brasil, tudo que acontece de errado, a culpa é de Bolsonaro. Esse é o nosso jornalismo profissional. O Estadão até soltou um editorial hoje também. Eles são sempre só dois editoriais por dia. Pelo menos 2. E comenta sobre essa questão, essa tragédia do hospital. Falando o seguinte, né? Que saíram notícias do mundo
inteiro, no primeiro momento, falando que Israel era o culpado. Aí passou um tempinho, os israelenses, eles mostraram indícios consistentes que, cara, não foi a gente. Não foi a gente. Não veio daqui, rapaz. Ou não veio daqui, e aí? Seja qual for a versão correta dos fatos, o estrago já estava feito. E não foram eles, no final do dia. Se Israel, né, fizer alguma coisa errada, que pague. Mas, para que a justiça seja feita e os esforços pela paz não sejam implodidos, a imprensa, as mídias sociais e as autoridades também precisam exercer o seu dever de autocontenção, porque todo o consórcio brasileiro colocou a culpa, passado normalmente, a média foi entre meia hora a 1h30. Os veículos modificaram as suas notícias. Padrão Globo de qualidade. Mas vamos lá. Quem foi uma dessas autoridades que saiu, né, apontando o dedinho de forma indireta? Foi ele, Hélio Doyle. A CNN comentava, o porta-voz lá, falou com exclusividade da CNN e negou que foi o país que realizou o ataque, cara. A questão lá no hospital, não, nada a ver. Não nega, tá aqui, ó, tá na manchete, ó. Nega o ataque ao hospital. Não foi a gente. Aí vem o Hélio Doyle. E a CNN acreditou. Depois ficou provado, né? Só que aqui já era um grande indício de todo o ódio que o Hélio Doyle tinha para despejar nas redes sociais. E isso culminou na sua demissão. O presidente deve ser demitido após repostar mensagem que chama quem apoia Israel idiota. Hélio Doyle foi demitido nesta quarta após fazer uma repostagem em que disse que quem apoia, né, é idiota. Ele repostou o cartunista Carlos Latuf, que apoia abertamente o Grupo H. E tá ali, né? É a gota d'água. Porque nos últimos dias o Hélio Doyle estava descontrolado, mas não conseguia se aguentar. O Poder 360 fez um trabalho muito melhor do que a Globo e fizeram uma matéria exclusiva para mostrar vários tweets. Vários. Eu trouxe só acho que 2. Mas ele fez vários tweets e repostagens, inclusive aquele da CNN que eu mostrei que tá aqui nessa matéria, mostrando quem é o Hélio Doyle. Quem são as pessoas que o Lula escolhe a dedo para suas estatais. Tem que estar claro. Ninguém neste governo que ocupa cargos, né, altos, um presidente da EBC, um secretário lá do primeiro escalão, todas essas pessoas são escolhidas a dedo pelo Lula. Tem um aval do... Se o Lula não liberar, não assume. Aí tá ali. Lê os tweets controversos do presidente demitido da EBC. Esse aqui tá chamando o pessoal, tá comprando com bigode. Tipo o Noblar, né? Você pode dar uma lida. Eu me recuso a ler. Aí aqui tem um RT que ele deu. Aqui não foi nem em relação a questões internacionais, mas eu tirei aqui a imagem, porque acho que a imagem é desnecessária. Laurinha, vocês devem conhecer, filha de Bolsonaro, fez aniversário, fez 13 anos. E aí o povo postou assim um videozinho. Alguém fez um videozinho, deve ter postado algum history no Instagram da vida, aí circulou. Foi o suficiente pra começar a atacar a menina. Aparece ali o José de Abreu, alegria contagiante, impressionante. E o Hélio Doyle tá ali compartilhando. Isso essas são as pessoas que o Lula escolhe a dedo. Pessoas que ficam caçoando a menina de 13 anos. Essas são as pessoas que o Lula escolhe a dedo para ocupar cargos do alto escalão da máquina pública. Vamos falar que também é um caso isolado, como foi o caso lá da assessora Daniele Franco. E aí, como eu lembrava que a EBC teve várias, como podemos falar, né, controvérsias ao longo do ano. Controvérsias? Nem sei se essa palavra existe. Teve vários comportamentos polêmicos ao longo do ano. Eu falei, cara, vamos relembrar algumas coisas que eu acho que vem bem a calhar. Porque olha o comportamento do cara no Twitter. Imagina quando
não estamos vendo o que o Hélio Doyle estava fazendo. Junto a ele, tem números escolhidos a dedo pelo Lula. Aí você vê, ó. Aqui tá no Atlas de janeiro, página 23. Governo Lula e todos, Janja Padilha e mais usam pronome neutro em eventos oficiais. A nota do UOL, né? Falava em linguagem neutra, reaparecia numa nota da EBC. Diante da repercussão, o presidente da entidade veio a público. E ele veio a público para falar o seguinte, ó. Novo presidente diz que a EBC não adotará a linguagem neutra. Por enquanto. Por enquanto. Será que não vai mesmo? Será que não iria? Ou será que só não fez por causa da repercussão negativa? Porque ao longo dos meses, diversas coisas a EBC fez, aí depois voltou atrás. Por quê? Porque pegou mal. Você vê, 1º de fevereiro, página 17 do Atlas. Indicado para a EBC, defende tratar impeachment de Dilma como golpe em rede estatal. O Hélio Doyle não só tem opiniões bem controversas sobre os assuntos recentes, como, na visão dele, o que aconteceu com a Dilma é um golpe. Golpe. Ali, ó. O jornalista Hélio Doyle, 72 anos, afirma que se depender dele, o impeachment da Dilma será tratado como golpe pelos veículos da organização. Essas são as pessoas que o Lula escolheu a dedo. Tava óbvio que iria dar errado. Com o Hélio Doyle à frente da EBC, quem foi contratado também para trabalhar na empresa estatal foi o publicitário Jefferson de Oliveira Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada. Aqui está comentando sobre isso. E na página seguinte do Atlas, né, aqui já é no Atlas de março, se você pegar na página 21, está relembrando um escândalo do ano de 2017, em que o publicitário, né, foi citado. Mas enfim, avançando um pouquinho mais no tempo, ainda no Atlas de março, a primeira-dama Rosângela Silva estreou como apresentadora da TV Brasil, emissora pública mantida pela EBC, que, de acordo com a Constituição, deveria ser independente do governo. Em um desvirtuamento da empresa, Janja entrou falando sobre ações do presidente Lula. Depois o Metrópolis também comentou. Janja apresenta programa produzido pela TV Brasil e cita Lula e seu governo em pelo menos 7 momentos. Papo de Respeito abordou o combate à violência contra a mulher e foi transmitido nas redes sociais da emissora estatal. Está na página 52 do Atlas de março. Aqui ficou fora de ordem. Aqui foi de janeiro também. Tá ali, ó. Governo Lula mantém TV Brasil como emissora chapa branca. Não seria apenas a atuação de Janja. Não, que essa matéria acho que tá com a data errada. Mas essa matéria aqui é para ser de março. Não seria apenas a atuação de Janja como garota propaganda de Lula que a emissora apresentava. Outras transmissões também marcaram a divulgação do governo na emissora pública. Aqui aqui também março. Em março a EBC apareceu em todas. Grupo de funcionários da EBC se constrangeu com live de Janja que não deve voltar ao ar. Governo usa canais oficiais para promover Janja e ironizar Bolsonaro. Tudo matérias da época. Será que não já era um caos anunciado? Teve que esperar até o presente momento para ver, pô, não dá para manter o Hélio Doyle na frente da EBC? Essas são as pessoas que o Lula escolhe a dedo. Ainda em março a EBC estava demais. TV Brasil prepara especial sobre a ditadura em contraponto à gestão Bolsonaro. Além de apresentar filmes, né, Leo? A Folha dava palco à mais investida do PT, noticiando que, abre aspas, a TV Brasil prepara uma programação especial sobre o golpe de 64, longas como O Dia que Durou 21 Anos, Missão 115, Tempo de Resistência e outro filme lá, serão exibidos e debatidos por nomes como o comunicador Felipe Neto e a historiadora Heloísa Starling. Então, não só filmes com viés ideológico, quem sabe fazer um revisionismo enquanto a história do seu lado, como ainda chamavam o nosso grande Foca. O Foca. Aí não para. Ainda em março, jornalista Cristina Serra deixa de publicar coluna na Folha de São Paulo. A Folha da Mônica Bergamo, que passa pano pro PT. Ela deixava de trabalhar na Folha porque estava indo trabalhar na EBC, na empresa estatal. Governo do amor. Aí agora avançando. Agora no mês de maio. No mês de maio. O mesmo Hélio Doyle
que fala o que falou agora, nos últimos dias, sobre o conflito internacional. O mesmo Hélio Doyle, que acha que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe, é este mesmo Hélio Doyle que aparecia na Veja falando que, para a chefe da EBC, emissoras de TV criminalizam o MST. Como assim, rapaz? É um absurdo. Tá ali, chefe da EBC, Hélio Doyle, dizia que emissoras de TV criminalizavam o MST por conta dessa sua declaração, entrava na mira da CPI da Câmara, conforme relatava a Veja. Ele havia defendido em uma entrevista de que o jornalismo da emissora estatal deveria ser usado para mostrar os fatos positivos do movimento. Segundo ele, as emissoras de TV criminalizavam o movimento justamente por não destacarem as coisas boas do MST. O cara escolhido a dedo pelo Lula queria usar a EBC para fazer lobby. Desculpa, usar a EBC para fazer lobby para o MST. Está na página 85. Aí avançando um pouco mais. Em julho, a EBC muda a regra e abre margem para ampliar o loteamento político. Se o cara que está no topo, escolhido a dedo pelo Lula, pensa dessa forma, imagina quem está abaixo. Imagina quem está abaixo. Não precisa nem comentar. Página 10, Atlas de julho. Avançando um pouco mais. Agosto. Página 20. Presidente da EBC. Não queremos novelas da Record. Vamos ali para baixo. A respeito dos interesses da EBC, Doyle comentava que, abre aspas, que é o que está na matéria do Metrópolis. A Globo não vende novelas. Ela mesmo já faz a retransmissão no Vale a Pena Ver de Novo e no canal Viva. Da Record, não queremos comprar. São aquelas novelas bíblicas. A Band vende caro e não tem nada bom. Na esteira da nota do judiciário que o Lula está preocupado com alguns assuntos de costumes, o que falar disso daqui, hein? O que fala... Olha que notícia bacana. Você junta o que o Hélio Doyle está falando sobre o conflito, sobre o grupo H. Você junta isso com esta nota que ele não gosta das novelas bíblicas. Ele não gosta da Bíblia. Ih, rapaz, Hélio Doyle... Você vê como são as coisas? Você vê? Quem lembrava disso? Quem lembra? Eu lembro, porque aqui estava no Atlas. Eu peço isso daqui, eu primeiro botei Hélio. Aí eu vi que aparecia nos Atlas com a palavra Hélio, depois eu botei EBC. Isso aqui é uma boa, né? Você junta 2026, você fala, vejam. Eu já espero que até lá as coisas estejam resolvidas no mundo, né? Aí você fala aqui, ó, o Lula escolheu a dedo das pessoas. Veja o que o Hélio Doyle já falava sobre a Bíblia aqui, ó. Veja o que ele falou quando foi demitido. Veja o que ele já tinha dito da MST, o que ele já tinha dito da Dilma. Ainda no Atlas de agosto, página 31, EBC aumenta comissionados em 30%, tenta bombar a live de Lula, mas a audiência flopa. Novela bíblica não pode, mas utilizar uma estatal para bombar a live do Lula, aí pode, né? E aí, anteontem, um dia antes da sua demissão, o Paulo Pimenta, que é o chefão aí da coisa toda, que é o ministro, né, da SECOM, Brasil terá 100 novas emissoras sob o guarda-chuva da estatal EBC. Tu já imaginou? Aí tava lá, estatal está em acordo de cooperação com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e 31 universidades federais para a operação de 72 novas emissoras. A lista inclui a UFRJ, a UFSCar, a UFSB, que terão seus próprios canais de televisão sob contrato com a EBC. Segundo a SECOM, outras 3 instituições deverão assinar acordos similares com a estatal em breve, com a intenção de operar em parceria 28 estações de rádio ou TV, totalizando 100. Imagina as ideias que serão propagadas, né? Imagina como é que não vai ser. E ainda que você fala assim, mas isso daí nem vai ter audiência. Nem vai ter audiência, ninguém vai ver. Só que pensa no seguinte, gente. Ainda que não tenha audiência, e ainda que não tenha nenhum tipo de ganho financeiro para quem trabalhar nessas TVzinhas pequenas, talvez até pode ter um ganho financeiro, né? Talvez possa ser, inclusive, uma ótima justificativa para a universidade usar para falar, eu estou pagando essas pessoas porque temos um canal de TV. Você cria mais um cabidinho de emprego. Mas, independente disso, pense em outro aspecto.
Você pega aqui o próprio canal. Olha o meu primeiro vídeo. Olha os vídeos ao longo do tempo. Recursos novos que eu fui aprendendo, utilizar uma coisinha ou outra. Melhoria disso, melhoria daquilo outro. Aprender se quer conectar um microfone no computador. Nada, nada. Nada, nada. As universidades estão dando toda essa expertise, né, da parte técnica para os seus militantes que podem treinar. Fala aí, o cara vai pegando desenvoltura, vai pegando o time, para depois, quem sabe, tentar saltos mais altos. Acho que a esquerda brinca em serviço. Veja como são as coisas. Antes só de avançar aqui, voltando todas essas notícias que tá no Atlas, eu tenho de coração que vai chegar 2026, a turma sequer vai lembrar o que aconteceu no ano anterior, 2025. E nós vamos estar aí. Então, eu quero deixar um muito obrigado a todos vocês que permitem que esse projeto se mantenha. Eu não tenho como fazer sozinho. Preciso contratar pessoas. Só é possível graças a vocês. E eu acho que é um material que não só tem as notícias lá, como tá tudo com link bonitinho. Tem coisas que estão além da imprensa, como foi o caso lá do Apio. As informações que ficaram restritas ao Twitter, que a Globo abafou. Então, eu acho que as pessoas vão entender, quando o tempo passar, a força da narrativa e das informações que está no Atlas. Deixa chegar em 2026. Tiver 48, quase 48 edições. O resumo dos 4 anos. Vamos ver quem vai se lembrar de mais fatos do que aconteceu no Brasil e como vai ser mais simples, né, na hora de juntar informações do passado para mostrar, olha os erros do PT, tá aqui, ó. Tudo bonitinho. Vamos lá. Unidos venceremos. É o melhor? Assim, tá tendo um português perfeito? Não tá. Tem erros? Considera, tem. Podia ser melhor? Podia. Mas tá feito. E eu acho que não tem nenhum trabalho historiográfico no Brasil que chegue nem no chulé. Não, viu? As tia do Zap estão mandando bem, né? Tem minha mãe, tem minha tia do Zap, a Gabriela, tem um Texugo, que é lá também. E eu revisando tudo, né? A Mariana que faz a edição. Mês passado demorou, esse mês veio no tempo. Mas vamos lá. Vamos ainda falar mais do consórcio. Falei que também queria falar do patrocínios. Samuel Puncher, do Metrópolis. Ele veio nas suas redes ontem comentar o seguinte: eu já achava esquisito para a profissão uma galera que se prestava a fazer assessoria gratuita de governos, quando deveria estar cobrando governantes. Será que todo mundo que tá aí da esquerda tá apoiando de graça? Será? Com Bolsonaro eu sei porque, sim, nunca provaram nada e reviraram de cabo a rabo, busca e apreensão. Meu amigo, se tivesse alguma coisa, eles tinham revelado. Tinham revelado. A gente vai chegar lá, calma. Mas aí uma parcela evoluiu e passou a divulgar informações de um grupo que toca o terror como notícia. Vai entender. Parte desse fenômeno é explicado por coisas que eu vi pessoalmente. Pessoas que entraram na faculdade como seres humanos normais e saíram de lá como repetidores sem filtro de propaganda política. Isso tem um reflexo péssimo das redações, mas um dia eu discorro mais a respeito. Todo mundo sabe que isso está acontecendo. Talvez não os seguidores dele. Mas a turma da direita já percebeu, né? A doutrinação nas universidades. E aí, quem trouxe uma informação extra foi a Anitta. Ela deu RT aqui no Samuel Puncher. Quando ele fala, né? Tem muita gente aí apoiando de forma gratuita, ele não entende. Aí a Anitta fala assim, ó. Bom, a ideia de gratuidade, essa ideia acaba quando algum ser de luz solicita por lei, que é a Lei de Acesso à Informação, o planejamento de mídia do órgão público, como relatório de mídias autorizadas pelas agências de propaganda. Inclusive, fica a dica aí, já que vocês devem estar vendo a Petrobras por aí todo o tempo. Não, esse negócio de apoio de graça. Entra com LAI, um pedido no LAI de acesso à informação, de mídias, agência de publicidade, principalmente nessas estatais. Veja o que você encontra. A Anitta colocou aquela imagem ali, ó. 2 contratos, empresas de comunicação, início da vigência, a gente fica se questionando. Aí eu fui dar uma lida nos comentários do Sam Puncher, é o que a Anitta falou, né? Fica vendo a Petrobras por aí todo o tempo. Bom, eu não fui checar, mas eu fiquei intrigado
com esse comentário aqui do Mafinha, respondendo ao Samuel Pancha. E o Mafinha fala assim, pô, todo mundo tá recebendo propaganda da Petrobras. Hahaha. Tenho o costume de ouvir podcast de esquerda e tem propaganda da Petrobras em todos. Tá totoso demais, meu amigo. Os jornalistas estão felizes. Aí eu não sei. Eu não escuto os podcasts da esquerda, mas deixa aí de sugestões pra vocês, né? Será? Será que realmente tem gente aí? Às vezes tá fazendo propaganda de graça pra Petrobras, né? Às vezes tá divulgando pela causa. Quem gosta do Lula? Não pode sair acusando assim, né? O certo é um pedido da lei de acesso à informação e dá uma olhada. O Mafinha tá meio... O Mafinha tá demais. Mas enfim, né? Achei uma baita coincidência esse comentário e esta resposta. Ainda mais porque esse comentário do Mafinha foi a 1h02 da manhã. E a postagem da Anitta é 1h40. Então nem dá pra falar que o Mafinha viu a postagem da Anitta, que tá com esse print aí, pra comentar isso daqui. Mas, enfim. Aí quando fala sobre o consórcio, esse consórcio totalmente parcial, que sempre puxa pra um lado. Eu vi um vídeo ontem que eu falei, nossa, bicho. Esse vídeo aqui foi postado em 2019. Uma entrevista que o VAC concedeu para o Pondé, né? Tá no canal do Pondé, entrevista completa. Olha o que Lian Vac fala sobre o jornalismo. Da sua pergunta, ela é muito contundente, porque ela se dedica a estabelecer qual foi o papel da chamada grande imprensa. Aí sim, eu vou fechar um pouquinho o foco. Vou entrar nos grandes grupos de comunicação, especialmente a TV Globo. E qual é o papel desses grupos em todo esse caminho? Por exemplo, da TV Globo foi muito ruim para ela, porque desde 2013 ela não foi capaz de entender que enquanto ela buscava aplausos de grupos de esquerda pagos com dinheiro público desviado para destruí-la, uma parcela crescente da população brasileira passava a ver a TV Globo como mais uma ferramenta de perpetuação da miséria e da ignorância intelectuais e políticas no Brasil, porque é assim que ela ganha dinheiro. E ela se colocou, por decisões editoriais equivocadas, por atitudes de alguns dos seus executivos, numa situação que hoje, na verdade, a gente tem que olhar de dois ângulos. O ângulo esse que você mencionou, da grande guerra cultural brasileira, qual é o papel dos grandes grupos de comunicação nele? Foi destruído nessa onda disruptiva, perdeu a credibilidade. O outro é exclusivamente para um mestrado de business. Como é que um grupo privado, lucrativo, bem organizado, que vive da imagem, consegue se colocar numa imagem tão negativa? É um case study. Uma imagem tão negativa? Será? Eu vejo a Globo hoje. Conta com o apoio de todos os petistas, toda a turma do PSOL, toda a turma que faz o L, os jovens dinâmicos, os progressistas. É a empresa que mais recebe do governo federal verbas de publicidade. A Petrobras colocou um comercial, um único comercial, foram quase 4 milhões de reais. E o William Vac fala, né, sobre manter o poder. Será que a turma tá realmente só pensando no business? Ou será que a Globo realmente entendeu o poder, o funcionamento da máquina? E o engraçado de tudo isso é o seguinte, a gente, todos os dias, né, a gente comenta os absurdos, e todo dia tem algum absurdo da imprensa, e a gente não se cansa de falar, meu Deus do céu, como são desonestos. Você vê, gente, o William Vac hoje tá aí. Eu espero que vocês lembrem pelo que ele foi demitido da Globo. Ele trabalhou na Jornal da Globo, da noite, foi demitido. Foi uma piada extremamente... Não é uma piada, né? Espero que foi uma piada extremamente preconceituosa. Extremamente. Está na CNN hoje, né? Ganhando muito. Quem é que tá na frente da CNN hoje? Depois do Rubens Menin? O João Camargo? O mesmo que organiza o evento do Grupo Esfera, lá em Paris? Que o William Vac tava lá, inclusive? E a turma finge que o problema do Brasil é Bolsonaro? Será que essa turma realmente acha que o problema do Brasil é Bolsonaro? Porque aqui você vê, essas são falas do William Vac quando ele estava desempregado. Talvez não tinha que prestar esclarecimento pra ninguém. Talvez não tinha que puxar o saco de ninguém. Será que os jornalistas que estão aí, você acha que ninguém sabe do que tá acontecendo? A galera mente. Não tô falando de William Vac que mente. Tem uma galera aí que mente. Mente porque
é vantajoso mentir. Porque ninguém quer fazer jornalismo. Todo mundo quer fazer, né, embate político. Aí esse vídeo eu acho que ele é muito bacana. Você vê a própria postura de Julian Bach. Ele desmascara. Ele mostra que ele entende os pormenores, o que está por trás. Ele mostra que ele entende o que é a Rede Globo. Mas está caladinho. E assim como ele, vários outros. Porque o sonho da maior parte desses jornalistas é trabalhar na Globo. Grandes salários, status. Mas vamos lá. Pegando o link, quem tá fã de comunicação, pra gente começar a andar na direção da CPI das ONGs, olha essa nota aqui. Efeito Bruxelas. O poder invisível da Europa por trás do PL das fake news. Uma matéria longa que um mestrando aí que escreve no UOL fez, blá blá blá, papapá, pra contar como a União Europeia interfere na agenda de vários países do mundo inteiro. Aí ele fala o seguinte, que na versão de maio de 2023, do PL 2630 do Orlando Silva, existem 25 menções ao DSA que constam na justificativa do PL. O DSA é a PL das fake news da Europeia, né? É o projeto de regulamentação das redes europeu. É o DSA. Aí, olha que engraçado. A influência regulatória da Europa é teorizada por Anu Bradford no livro Efeito Bruxelas, em que ela argumenta que a União Europeia exerce um poder unilateral como agente regulador internacional. E isso se manifesta por duas formas. Primeira forma, o efeito de fato, em que empresas em conformidade com os padrões europeus exportam as regras para outros países. Tradução, Agenda ESG. Como é que é a Europa? Como é que os... E aqui nessa Europa, os Estados Unidos também. Você tem um mercado, as grandes empresas que formam um monopólio no final do dia, um grande oligopólio, fala, vamos só comprar de quem segue as nossas regras. Vamos só predar. A gente vai pagar um pouquinho mais hoje. Mas a gente tem essa gordurinha. A gente domina o mercado. Vamos pagar um pouquinho a mais. Porque a gente tá botando aqui umas regrinhas que vão ser mais difíceis de cumprir. Só que isso vai privilegiar quem seguir nossas regras. E os pequenos e médios vão quebrar. Quando eles quebrarem, a gente vai e compra. Isso acontece por diversas vezes. Diversas vezes. E assim eles avançam com a agenda. É o mesmo esquema de avançar com a agenda ESG através do mercado financeiro. Um monte de empresa, um monte de grupo impõe a regra. Tipo uma Febraban da vida também, que não é nenhuma autarquia nem nada e fica impondo um monte de tipo de regra. E a turma exporta. Tem lá de fora. O pequeno e o médio nunca tem voz nesse tipo de discussão. E o segundo efeito de pressão internacional que se faz, por meio do efeito de júri, ocorre quando legisladores de outros países utilizam um padrão europeu para criar regras locais. Esse é o pior de tudo. Esse é o verdadeiro vassalo, onde ele importa a regra de outro país para sua própria legislação, para viver de acordo como os colonizadores desejam. E aí eu quero comentar sobre isso para falar sobre isso daqui. Esse é um caso que se encaixa no primeiro, o efeito de fato, quando as empresas exportam. A Europa recentemente colocou uma regra para eles, que é a due diligence. Para você poder comprar alguns produtos como carne, a empresa que te vender tem que comprovar a rastreabilidade do produto, mostrar que aquela carne veio de uma rocinha do bem, do amor, uma rocinha SG, uma rocinha do Lula, de um lulista, né? Porque o bolsonarista é tudo maluco, ninguém segue regra, só os lulistas. Aí eles colocam essa regra. Aí no Brasil, ou você segue ou você tá de fora. E aí tem muita gente que quer exportar, você exporta para um valor melhor, vai tendo mais competitividade, daqui a pouco tu compra a fazenda de seu Zé, tá lá meu pai, com a Pampa, até eu não consigo comprar esse 10 VA, ainda tá dizendo uma Pampa. Rastreamento bovino pode ser elo para soluções sustentáveis. Rastreamento, você rastrear o boi, um custo extra. O cara às vezes não tem dinheiro para comprar um boi, mas os ricos já estão querendo rastrear o boi. A rastreabilidade da carne bovina tem um potencial de ser o elo entre o desejo de reduzir a pegada do carbono e a necessidade de combater o desmatamento. O que eles falam de desmatamento quando falam de produção de carne? Porque a fronteira agrícola está expandindo. Cada vez você tem mais fazendas, mais fazendas, mais fazendas. Ou seja, se você coloca a rastreabilidade,
Vai dificultar que as pessoas continuem expandindo. Vai dificultar. Vai dificultar. Porque é um custo a mais. Aqui não é só a questão do gado da terra irregular. É um custo a mais também. E segundo ponto, reduzir a pegada de carbono. É duas coisas em uma só. E aí eu tava conversando com algumas pessoas que transitam bem no agro. E o cara me falou uma coisa que ele ficou pra mim assim. Eu falei, irmão, ele usou a linguagem que se fala na rede social. Ele falou assim, ó, você tem que tomar a Red Pill do agronegócio. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, não fica achando que no Brasil o agronegócio é uma coisa só. Não é. Os grandes latifundiários brasileiros, eles querem essas regras. Porque eles já estão em posições de grande destaque. E muito poder. Então, quanto mais regra tiver, os grandões, eles vão lavar a jega. Eles estão pensando dele. Aí ele tava me falando, tu acha que quando se discute mercado de carbono, tu acha que parte do agro votou a favor por quê? Porque eles estão pensando em utilizar parte daquela terra que eles têm que preservar, aqueles 20 a 80%, dependendo da região do Brasil, que o cara tem que preservar, eles estão pensando em usar aquilo ali para conseguir um extra. Porque eles têm terra. Eles têm terra que dá pra usar isso daí e gerar uma compensação. Eles estão pensando neles. Vai aumentar, mas vai aumentar para todo mundo. E eles vão ganhar ainda mais dinheiro. E a força do lobby. Porque no final do dia, quem ajuda a eleger grandes deputados, senadores, são esses grandes latifundiários. O agronegócio do interior, aquele agro familiar, que passou do avô pro pai, do pai pro filho, tá lá o povo vendo na rocinha, tem um manejo pequeno. Esse daí não tem voz, não. Esse é um agro. Agora o agrotech, o pop, esse aí é outro. Não confunda as coisas. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, pô, e ele foi me dando exemplo de algumas famílias, alguns nomes, inclusive, passam por aí. Pessoas que, se você botar no Google, você vê, fez campanha aberta para o Lula. Mas o cara é do agro. Fez campanha pro Lula, por quê? Os grandes latifundiários, a maior parte deles adoram o Lula, rapaz. Ele me contou, inclusive, umas histórias do passado, como algumas empresas que não eram nada. Assim, cresceram de forma absurda no primeiro governo Lula. Eu falei, meu Deus do céu, aí. Que viagem, ó. Coisa que eu não sabia, era jovem na época. Mas tá aí, ó. Tudo através de pequenas regrinhas. Regrinhas e mais regrinhas. Mas vamos lá. Quem ainda fala da parte de ONGs. No restante não vai dar pra comentar. Olha pra isso aqui. Pegando aqui o boi nesse negócio de emissões, né? Tendo protesto na Europa, porque não pode andar de avião. Porque avião é um modal que emite muito carbono, tá ali, ó. Este tipo de voos inúteis tem de ser a primeira coisa a ser travada na indústria, né, gênero da aviação. Diz um ativista climática que se colou no avião da TAP, que tava voando de Lisboa pro Porto. De Lisboa pro Porto. Não, não pode. Não pode. Aí, sobre essa questão de emissões, etc e tudo mais, e é o que eu discordo grande parte da esquerda por causa disso. Assim, não é porque você discorda da ONU, você discorda da regulamentação europeia, que você tem que abraçar a Rússia, você tem que abraçar o BRICS. Não, peraí, pô. Tem que abraçar o que é melhor pro Brasil. Não é porque um lado é ruim que o outro é bom. Não dá pra ter essa visão maniqueísta. Não tem nenhum amigo do Brasil lá fora. Nenhum, zero. Aí o cara... Esse aqui não é perfil direita. Não é perfil direita. Ele bota ali a imagem da bandeira dos países do BRICS e fala assim, ó. Os países membros do BRICS são potências petrolíferas. Só que o Banco do BRICS prioriza projetos sustentáveis com foco em energia limpa, redução de emissões de carbono e infraestrutura social. O que é que isso difere da Agenda 2030 do ESG? Nada. No final do dia, nada. No final do dia, nada. Por isso tem que parar com esse amor. Ai, por um lado pelo outro. Tem que começar a olhar pro Brasil. O que vai ser bom pra nação. Olha onde a turma do Lula tá, ó. Esse aqui é perigoso. Tem que ficar de olho nesse cara aí, ó. Elia Jabbour. Lula mandou pra ficar lá auxiliando a Dilma. Tá lá palestrando sobre a nova Rota da Seda. Aparecendo aí na entrevista que ele concedeu, né? Pra um grupo lá de grande. Tá ali, ó. Lá em Pequim. Elia Jabbour. É de olho. Mas vamos lá. Falando da CPI das ONGs propriamente dita. Essa é uma notícia que eu achei muito interessante. Falando o seguinte. Nas costas de Jacques Wagner. Caiu sobre do governo, o Jacques Wagner, a responsabilidade pelo fracasso do governo
de impedir a prorrogação da CPI das ONGs. Ou seja, Lula não queria. Se o Lula não quer, eu acho que a gente tem que querer. A preocupação é que, com o fim da CPI do dia 8, os esforços da oposição e a atenção se voltem para a comissão, que trata do dinheiro público destinado a ONGs que atuam na Amazônia. O Lula não quer que as pessoas deem repercussão para a CPI das ONGs. Aí eu pergunto, o que é que vocês vão falar? Vocês vão ficar preocupados com lá fora ou vocês vão ficar preocupados com as revelações da CPI das ONGs? O Lula não quer que você comente sobre isso. O Lula não quer que isso aqui ganhe repercussão. Você vai ajudar o Lula ou você vai dar repercussão para a CPI das ONGs? O que eu sei é que ontem, logo de manhã cedo, Eduardo Bolsonaro fez um post muito interessante. Vou mostrar mais, né? Então vamos ver ele aqui expandido. Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, ó. A diferença de um governo que defende os interesses dos gringos, das ONGs, para outro que defende o dos brasileiros. Ele postou essas duas notícias. 2023, era Lula. ONG ligada à Marina recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultorias e viagens. Isso era Lula. Era Bolsonaro. Travado desde 2019, Fundo Amazônia congela 1,4 bilhões para 40 projetos ambientais. Aí Eduardo falava assim, ó, o fundo das ONGs esquerdistas. O fundo Amazônia, com doações dominadas por Noruega e Alemanha, é um duto para ONGs que pouco tem a ver com conservação da floresta, mas sim uma maneira de envio de dinheiro para aqueles que defendem os interesses estrangeiros e não do Brasil. Isso é grave. Uma ministra recebendo dinheiro de estrangeiro para usar o seu cargo contra os interesses dos brasileiros. Tira tema, Lula versus Bolsonaro. O governo Bolsonaro apenas queria participar da gestão, da destinação dos recursos em seu próprio território, ou seja, exercer a soberania nacional. Mas isso foi o que bastou para que os zongueiros gringos congelarem o fundo. Bolsonaro, esse cara, deixa eu só ver para onde o dinheiro está indo. Não. Só porque Bolsonaro queria ver o que iam fazer com o dinheiro. Não. Vai ter dinheiro, mas não. Estranho, hein, gente? A CPI das ONGs no Senado tem feito um bom trabalho, mas propositalmente pouco coberta pela imprensa. A Globo tem raízes com a WWF, tem mesmo. Um dos filhos do Marinho foi vice-presidente da WWF no Brasil. E outras ONGs, apenas para cotar um dos motivos para isso. Que neste relatório vê um belo PL para regulamentar as ONGs, tal qual ocorre em países de primeiro mundo, e acabar com esta pouca vergonha que ninguém fiscaliza e tudo pode. E depois ele posta de novo, antes sou da Marina. Agora entendi o que vale sair da toca de 4 anos. Brincadeiras à parte, a CPI das ONGs no Senado tem que concluir com a necessidade de se aprovar uma lei para regulamentar as ONGs. E aí, pegando aqui o barco da Marina, mordomia. Marina usa jatinho da FAB até para voo de 25 minutos. 25 minutos. E tem que usar jatinho, rapaz. Pô, Marina. Ela já decolou pelas asas dos jatinhos da FAB por 22 vezes em 10 meses. Mesmo para curtir mais distância entre Brasília e Goiânia, que Marina, em 11 de agosto, fez decolar um jato da FAB para voar por 25 minutos. Essa é a nossa tartaruga ninja. E é isso. Vou mandar para vocês o vídeo do William Vac. Vou mandar também aquele vídeo do Rogério Corrêa dando tapa no celular, lá no Telegram. Lembra, vote em mim no iBest. Me ajuda a derrotar o consórcio. Tô contra a Sandra Nemberg. Você quer que a Sandra Nemberg... Acho que tá na Globo ainda, né? Se não tá, mais era. Tô contra ela e contra um cara do canal de esquerda do Galãs Feios, que eu não sei o nome dele. Não sei mesmo, queria lembrar agora. Henrique Maldonato, acho que é uma coisa dessa. Enfim, não sei. Algo assim. Acho que é Henrique Maldonato. O link tá aqui na descrição do vídeo. Só dá pra votar uma única vez. Vota lá. E se gosta do meu trabalho, seu nome no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Tem o Atlas brasileiro, kimpaim.com.br, o maior registro historiográfico deste Brasil. Tudo organizado por tema, ordem cronológica, tudo com imagens, link, vídeos. Você clica, acessa. Sensacional. E é isso. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Volta. Eu quero estar aqui e quero ver vocês. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!